Mercado em Ação, o seu programa das terças-feiras à noite, com reprise aos sábados pela manhã, está de volta. Você pode nos acompanhar também pela internet no site poatv.net. Hoje nós vamos receber Carlos Fete Paiva Neto, secretário adjunto municipal da administração aqui de Porto Alegre, que vai nos falar sobre a Abragex, Associação Brasileira de Gestores Executivos, Seccional Rio Grande do Sul. É uma entidade classista de representação dos gestores graduados em diversos cursos. E vamos receber também Carlos Leão, consultor empresarial da eCluster e mestre de sistemas em processamento, especialista em várias áreas focado em competitividade, cujo assunto será esse, competitividade empresarial. Fique conosco, voltamos num instante. Mercado em Ação, seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise aos sábados pela manhã às 8 horas, está recebendo hoje Carlos Fete Paiva Neto, cuja formação, vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo a ênfase nisso aqui, na formação dele, em Economia e Gestão Estratégica e Marketing, ambos pela PUC, né, Carlos? Vou chamar de Fete, todo mundo chama de Fete. É o nome de guerra. Carlos é o nome de batismo e Fete é o nome de guerra. Foi diretor executivo do Cindy Lojas, foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e da Segurança Urbana, foi diretor administrativo da FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania, foi diretor administrativo da SMAN, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, atualmente é o secretário adjunto da administração do município de Porto Alegre e também é o presidente da Abragex, que é a Associação Brasileira de Gestores Executivos, da seção Rio Grande do Sul. O que é a Abragex? A Abragex é uma associação que iniciou-se como um projeto em 2008, a partir da formação de colegas nesse curso que nós desenvolvemos com a PUC. À época estávamos ainda no projeto do Cindy Lojas, e os colegas identificaram a necessidade de ter um ente que representasse algumas ideias e propiciasse exatamente uma confraria, uma organização de relacionamento desta rede que se formou de relacionamentos. Se assemelha a uma entidade de classe? Ela é uma entidade, é uma associação civil, sem fins lucrativos, é uma entidade classista, mas o princípio dela, basicamente, ele é muito mais promocional da troca, do network, da formação, é muito mais cultural do que político, vamos assim colocar. Tu tem o conselho, tu tem o sindicato do economista, do odontólogo, do médico, mas tem uma faixa intermediária aí que é o gestor. Que está vinculado ao Conselho Regional de Administração, né? O Conselho de Administração que por premissa é que representa os gestores. O Brasil é um país que ele tem estou parodiando aqui o Stephen Kunitz, né? Fez algumas palestras e eu tive a oportunidade de ouvi-lo, e ele faz uma consideração muito importante. O Brasil, ele forma muitos advogados, é um país muito da questão legal, trabalha muito a questão constitucional, mas de uma forma, é um país com enormes diferenças, com muitas dificuldades e com leis assim que amplas, difícil aplicação, né? Impossíveis de serem muitas das quais na inexequíveis, né? Muitas das quais a lei, sempre se diz assim, o Instituto Legal ele é muito bom na medida em que ele não influencia a prática das pessoas de forma negativa, que ele não contrasta. A lei existe para acertar, para poder estabelecer a convivência democrática e com a legalidade, mas algumas leis, tamanha a intervenção e a forma, muitas vezes insensata dos legisladores em fazê-las, promovê-las, que acabam criando celeumas. E aí um país em que os advogados acabam certamente tendo muito mercado para a produção de trabalho, né? Os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, ele forma muitos administradores. E eu acho que esse modelo o que nós precisamos em termos de sociedade é exatamente formar gestores, administradores. Eu acho que esse é a grande questão. E é exatamente isso que é o significado e a base da Abragex, né? Quer dizer, é o estímulo à formação de gestores em áreas específicas,
Hoje o conhecimento está disponível a todos, mas a tecnologia e a especialização e as especificidades, elas exigem um aprofundamento por áreas específicas, né? No programa anterior, semana passada, nós discutimos com o consultor Jerônimo Lima muito da questão da qualificação, do preparo, do desenvolvimento dos executivos, das pessoas que tomam decisões, dos gestores das empresas. E colocamos muito a dificuldade que as empresas ainda têm, eventualmente pela pouca qualificação ou pela ausência de informações, mas a ausência de informações vinculada ao gestor não buscar. Essa associação, ela busca também aprimorar o conhecimento, continuar, não é um perpétuo desenvolvimento, mas um contínuo desenvolvimento? Olha, veja bem, nós tivemos na PUC até o ano de 2007, quando foi o ano da nossa formatura, nós chegamos a ter cerca de 93 gestores graduados pela PUC, né, nesses cursos específicos. E o que a gente percebeu é que esse público, até na oportunidade, o projeto do curso ele foi um projeto baseado no modelo americano, curso de uma inserção, no nosso caso foram praticamente 3 anos, nos casos posteriores, aí, o que o mercado tem ofertado através do Ministério da Educação e Cultura são emendas que têm uma produção aí de 1.600 horas, 1.700 horas de produção, de horas aula e conteúdo. Isso chega na média aí a 2 anos e meio, né, hoje de formação. Esses são cursos mais dirigidos a áreas específicas, né, de gestão, com formação quer seja na área ambiental, na área de finanças, na área comercial, na área de marketing, a questão de estratégia, inteligência competitiva, enfim, diversas subdivisões da gestão. E o foco, realmente, e a preponderância é exatamente a necessidade de conseguir formar bons gestores e também a utilização deles, o acesso ao mercado de trabalho. Dessa necessidade é que muito surgiu o conceito e a ideia da Abragex, que tem como princípio, ela foi fundada em julho de 2011, e o princípio básico da associação é exatamente o fomento desses vínculos, né? Quer seja de estímulo aos jovens, adolescentes, porque muitas vezes um adolescente ele se depara numa situação de ter de querer produzir sua formação e ir ao mercado de trabalho. Se nós formos por uma linha mais ortodoxa, nós vamos ter cursos de 4, 5 anos, né? Sim. E hoje, até creio que os ciclos das organizações, a demanda é mais imediata. Então, alguns cursos de menor duração, mas com não menos profundidade, até na abordagem... Mais focados? Mais focados, exatamente. Ele permite. Então, na Abragex, nós estamos assim com alguns projetos que nós queremos colocar, que exatamente são fomentadores desse tipo de decisão. Cursos de menor custo, né, em termos de utilização, usando muito, uma coisa que eu acredito muito nisso, e eu sei que existe muita crítica ao ensino à distância. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima, sim, e se bem aplicado e pelo sujeito realmente cumprir aquilo que é proposto. Qual é a crítica ao ensino à distância? Muitos falam que o ensino à distância ele é superficial, enfim, quem não conhece realmente o conceito, a fundamentação do ensino à distância, traz esse tipo de crítica. E eu aponto uma coisa diferente, porque quando a gente trabalha de uma forma mais ortodoxa no ensino presencial, o tempo que se despende para se deslocar para a universidade, o intervalo que se tem, né, a perda de tempo ocioso na produção, exatamente do objetivo que é interagir com o conteúdo e poder desenvolver, tudo isso é um dispêndio muito grande, além do recurso despendido para isso, né? Pode ter um pouco de dor de cotovelo ou de competitividade entre os presenciais e os não presenciais? Ou as empresas ainda tratam diferente? Não, eu creio que um pouco isso, acho que existe um pouco de preconceito. Claro que existe um espaço muito grande para melhora significativamente do ensino à distância, mas é uma alternativa importantíssima nos dias de hoje, e eu sempre falo naquela ideia do semipresencial, né? Quer dizer, o aluno ele pelo menos vai uma vez por semana à faculdade, responde provas de forma presencial, mas ele posta trabalhos, ele pode entrar nas plataformas de ensino à distância aí, que são muito convidativas, e pode realmente buscar o conteúdo e se especializar. Sim, e hoje se tu pensares que só para deslocar a uma universidade, uma faculdade, soma intervalo, o tempo para ir, o tempo para voltar, é 2 horas
simples. Sem falar no desgaste, né? Sem desgaste. E assim, ó, sem pagar estacionamento, sem ter que jantar fora, sem ter que comer correndo um lanche, uma coisa, um fast food, que nem sempre alimenta corretamente. Uma outra dúvida que eu tenho aqui dentro desse projeto. A Abragex, ela pega essas especializações que são feitas. Uhum. A intenção é para o sujeito, para o profissional já graduado, ou ela pegaria também o sujeito que terminou o 2º grau e faria um curso o equivalente ao tecnólogo, como chamavam antes, que não chegava a ser, isso modificou hoje, mas eu não sou tão novo assim, né? Mas na época da faculdade tinha o tecnólogo que não era considerado superior. Hoje os tecnólogos, eles são um curso de graduação. Muitos desses cursos de gestão, eles são tecnológicos, né? E estão nesse enfoque que tu colocasse. E realmente, quando a gente fala na questão do modelo e na necessidade do Brasil em termos de desenvolvimento, a gente trabalhar com cursos técnicos de formação é uma carência muito grande. E a Abragex, ela tem como propósito trabalhar os públicos, tanto o jovem adolescente que está saindo do 2º grau e quer ingressar numa faculdade, que possa ter a opção de fazer um curso mais direto, né? E possa com isso buscar um estágio para poder inclusive, quem sabe até custear parte do seu ensino, e depois o formado, graduado, que queira fazer especialização em gestão também, que é um dos conceitos que é muito importante, a produção de desenvolvimento nessa área. Então a Abragex, ela atua nesses dois públicos, né? Bom, então a proposta da Abragex, de uma forma direta e sintética, é formação. É formação, troca e desenvolvimento de técnicas de gestão. Como é que as pessoas, os que já são gestores, já estão no mercado, como é que eles têm que se associar na Abragex? Como é que funciona essa parte? Nós temos algumas categorias associativas, né? E eles podem fazer contato conosco mesmo. A nossa disposição é exatamente dar acolhimento para esses gestores, né? Nós conseguimos o registro no Conselho de Administração desde 2010, vimos numa luta aí e está sendo viabilizado. Então a associação está à disposição de quem dela quiser usufruir e participar. Obrigado. Carlos Fett Paiva Neto, nosso amigo Fett. Ficamos assim e retornamos daqui a pouco.